Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu me chamo Rosângela Matos e eu tenho esse projeto aí que eu amo muito, que é produzir conhecimento, é trazer, é transmitir para vocês tudo aquilo que eu tenho estudado aí ao longo aí da minha história de vida, todos os livros que eu tenho lido. Eu já li mais de 50 livros, então o intuito é realmente isso, é transmitir para vocês, né, tudo aquilo que os autores estudaram, o que eles trazem. Agora eu estou, então, fazendo aí, terminando o resumo do livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E hoje, então, eu trouxe para vocês o 19º capítulo, que a gente fala aí sobre um assunto maravilhoso. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que é muitíssimo importante. Na verdade, eu diria que é o inimigo número 1 do ser humano. E aí você deve estar pensando, nossa, mas qual é o inimigo número 1 do ser humano? Segundo o Dr. Joseph Murphy, no 19º capítulo do livro, ele diz assim que o inimigo pior do ser humano é o medo. O medo. O medo, ele destrói os nossos sonhos, ele faz com que a gente não consiga crescer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. O medo, ele é avassalador, é algo que realmente faz com que a gente deixe de fazer tanta coisa na nossa vida. E eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre isso, sobre esse nosso maior inimigo. Então, vem comigo que a gente já vai falar mais sobre isso. Pessoal, então, sem sombra de dúvidas, o inimigo número 1 do homem se chama medo. Mas o que é o medo? Na verdade, o medo é uma resposta do nosso próprio pensamento, né, sobre um eventual perigo que muitas e muitas vezes é uma ilusão. É uma ilusão. Porque, é claro, óbvio que existe aí o medo normal, né? O medo normal, ele faz parte da nossa vida. Quando nós temos medo, por exemplo, de atravessar a rua, né? É normal, nós temos medo, né, de ser atropelados, isso pode realmente acontecer. Então, o medo, ele faz parte da nossa vida e ele é importante para nós até certo ponto. Mas a maioria das pessoas, elas sofrem a vida toda por uma série de fatores que é simplesmente uma ilusão da mente. Ele é produzido pelo nosso pensamento. Nós temos medo do fracasso. Muitas vezes a gente tem um projeto na nossa vida que a gente poderia ser tão bem sucedido. E por que a gente não é? Porque a gente tem medo de enfrentar. Eu conheço pessoas que já deixaram de fazer tanta coisa em suas vidas por conta do medo. Porque ela acha, não, e se eu fracassar? Como que vai ser? Se isso não funcionar, se isso não der certo? Eu já vi pessoas tendo medo de promoções. A pessoa, ela foi promovida e ela entra num desespero terrível por medo do fracasso, por medo de que não dê certo. Então pense bem, se você foi promovido no teu trabalho, se você conseguiu passar num concurso público, se você conseguiu algo que você almejava para a tua vida, você precisa olhar de uma forma grata a isso, mudar o teu mindset, é você mudar o teu processo cognitivo. Mas não,
Muitas vezes a gente deixa o medo tomar conta da nossa vida. Eu conheço pessoas que não conseguem entrar no elevador, que têm medo de altura, pessoas que têm medo de entrar dentro da água. E assim, se eu for elencar aqui, são inúmeros os medos que as pessoas têm em suas vidas. E o pior de tudo é que muitas vezes nós não questionamos o nosso medo. Por quê? Porque a gente está tão com aquela sombra enorme, a gente está tão atormentado que a gente não consegue raciocinar. Então a gente não consegue ter consciência, parar e analisar e avaliar. E é esse meu convite para você hoje. Você que tem medo, a maioria dos seres humanos tem medo de alguma coisa. Todos nós. Todos nós, eu me incluo também. Todos nós temos medo de alguma coisa. Mas é muito importante que você questione o teu medo. Quando você tiver medo de algo, faça uma reflexão. Mas por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo, por exemplo, de falar em público? Porque normalmente as pessoas que têm medo de falar em público, de se expor, é porque elas são pessoas muito perfeccionistas e elas não se permitem errar. E aí ela pensa assim, mas e se eu falar em público e eu falar errado? Ou então se as pessoas, se elas rirem de mim? Então ela começa a colocar coisas na sua mente, ruminar pensamentos negativos que a impedem de fazer aquilo que muitas vezes seria o sucesso na sua vida. Então o meu convite para você é que você comece a questionar os teus medos. Porque eles, na maioria das vezes, ele não é real. Ele é um medo imaginário. Muitas vezes nunca aconteceu. Óbvio, pessoal, que tem situações, sim, que as pessoas passaram por traumas terríveis. Então, obviamente que é necessário que você procure ajuda. Né? Procure. Hoje existe como você se curar dos teus medos através aí da terapia e tem uma diversidade de métodos que são possíveis sim que você saia dessa. Mas muitas vezes você sozinho você consegue. Desde que você faça uma reflexão, que você trabalhe o teu processo de autoconhecimento e perceba por que você está sentindo medo. Algumas pesquisas elas evidenciam que muitas pessoas elas têm muito mais medo de falar em público que da própria morte. Olha que interessante. As pessoas elas não têm tanto medo da morte do que de se expor, falar em público. E olha quanta perda que a gente tem na nossa vida por isso. Eu sou um exemplo vivo. Eu tinha muito medo de falar em público. A primeira vez que eu precisei apresentar um trabalho na faculdade, eu quase morri. Eu achei assim que eu ia ter um treco. Porque eu suava, eu fiquei nervosa, eu fiquei com vontade de sair correndo. E aí eu enfrentei. Eu disse, não, eu não vou desistir do meu sonho por conta dos meus medos. Eu preciso ser muito maior que o meu medo. E aí eu fui trabalhando, fui estudando um pouco mais sobre tudo isso. E hoje eu estou aqui, conversando com você, falando com você sobre isso. E eu posso falar com você de carteirinha, porque eu já passei por isso. E eu posso dizer para você que é fantástico quando você consegue superá-los. E a única forma, pessoal, da gente superar os nossos medos é enfrentando, não existe outro caminho. Então, se você tem medo de alguma coisa, enfrente. Vai aos pouquinhos. Não é preciso você se expor totalmente no primeiro momento. Não é preciso você entrar no elevador e subir até o 10º andar. Suba um degrau. É assim que a gente faz a caminhada. Degrau por degrau na nossa vida. Não deixe que o medo atrapalhe a tua vida. E os medos, eles são construídos ao longo da nossa vida. Porque, na verdade, segundo alguns especialistas,
Nós não nascemos com medo, a gente não nasce com medo. Né? Se você observar, por exemplo, uma criança, ela nasce e você já pode colocar ela dentro da água, que ela não tem medo. Então a gente vai construindo isso ao longo da nossa história de vida. E aqui eu quero fazer um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Toma muito cuidado com os nãos que você fala para o teu filho. Muitas vezes a gente é que potencializa o medo nas pessoas, principalmente nas crianças. Quantos nãos nós recebemos durante o dia, né? Principalmente quando a gente é criança. E aí, normalmente a gente fala, não faz isso porque isso vai acontecer, de você se machucar, sabe? A gente vai potencializando e nós vamos então interiorizando tudo isso e colocando na nossa mente isso como verdade. E aí se torna assim uma verdade absoluta, de que aquilo ali realmente é ruim, de que a gente não pode fazer aquilo. Então é um alerta para você. Cuide, faça uma experiência. Quantos não tu tem dito para o teu filho aí durante o dia? Então cuida muito disso, para você não ficar construindo medos desnecessários, porque nós nos tornamos adultos medrosos muitas vezes por aquilo que a gente escuta na infância, né? Justamente pelas pessoas que nos amam, que querem nos proteger. Segundo alguns estudos, né, algumas coisas aí que eu li, além do livro, né, do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, e nas minhas pesquisas, então, eu trouxe algumas situações aqui que são as mais recorrentes aí durante a nossa vida, ao qual a gente sofre mais por conta do medo. Então, nós temos medo, né, do fracasso, temos medo de doenças, tem pessoas que têm muito medo de doenças e elas realmente acabam adoecendo, porque elas mesmas constroem isso no subconsciente. Tudo que a gente produz, né, tudo que a gente coloca foco é ampliado na nossa mente. Medo das relações humanas desagradáveis. Isso significa aqueles casos em que as pessoas têm medo de se envolver, muitas vezes porque elas passaram por algum tipo de trauma, e aí elas têm medo de se envolver novamente, de conhecer pessoas que realmente elas vão se decepcionar, né? Porque isso foi construído ao longo da sua história. E aí ela pensa assim, é todo mundo igual, todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais. E muitas vezes, por medo do fracasso nas relações, elas deixam, então, perdem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e de ter esse entendimento que nós somos diferentes uns dos outros. Não é porque não deu certo com uma pessoa que você não pode ser muito feliz com outra. Então, para você aí que tem medo de se relacionar, abra o teu coração. Se dê chance, se permita. Se não der certo, ok, mas você pelo menos tentou. Medo do passado e medo do futuro. Medo da velhice. Muitas pessoas deixam de viver hoje por medo da velhice. Fica focado. Mas e quando eu envelhecer? Né? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou ter pessoas para cuidar de mim? Como que vai ser? Uma das coisas que apareceu também. O medo de falar em público é uma das coisas que vem também. Primeiro, as pessoas têm muito medo de se expressar, de se expor. Medo aí de entrar em elevadores, de escalar montanha, de nadar, medo de locais fechados. Então, tudo isso atrapalha muito, muito a nossa qualidade de vida. Então, preste atenção. Em que você tem medo? Do que você tem medo? O que tem assombrado a tua vida? O que tem feito com que você deixe de fazer tanta coisa? Qual é o medo que você tem? E aqui eu quero trazer para vocês, pessoal, como que nós fazemos para que a gente consiga, então, superar os nossos medos. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa é curar esse pensamento falso dentro da nossa mente. Porque é um pensamento falso que a gente tem. Então, vamos curar esse pensamento falso. Vamos entender que a coisa que nós tememos, ela não existe.
Não existe, é uma ilusão da nossa mente. E a maioria dos nossos medos, eles não têm base na realidade. É importante lembrarmos, então, que o medo ele é um conglomerado de sombras sinistras. E essas sombras, elas não têm nenhuma base na realidade. E eu quero trazer para vocês aqui, então, a fala de um filósofo e poeta. Ele se chamava Help Vando Emerson. E ele diz assim: faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Então, Help Vando Emerson, filósofo e poeta, ele disse, para que a gente faça aquilo que a gente mais teme, que a gente consegue, então, matar o medo, tirar o medo da nossa vida. E diga a si mesmo, com toda a sinceridade, eu vou dominar esse medo na minha vida. O meu medo, ele não pode ser maior que a minha vontade de realizar aquilo que eu quero, de fazer aquilo que eu desejo. Então, se você conseguir dominar a tua mente, você consegue sim dominar o teu medo. E eu quero passar aqui para vocês, então, algumas dicas para que você consiga, então, superar os medos na tua vida. Segundo o Dr. Joseph Murphy, ele coloca assim: se você tem medo do fracasso, dedique a tua atenção ao sucesso. Se você tem medo das doenças, pense sempre, foque sempre na saúde perfeita. Se você tem medo de um acidente, pense na orientação e na proteção de Deus. Muitas pessoas, elas não viajam. Elas não viajam de carro, elas não viajam de avião. Porque elas têm medo. Elas têm medo de sofrer um acidente, medo que o avião caia. Então não deixe de fazer uma viagem com a tua família por medo. Peça a proteção divina. Como diz o doutor, se você tem medo de um acidente, pense na orientação e na proteção de Deus, que Ele está ali te ajudando, te protegendo. Se você tem medo da morte, pense na vida eterna. Se você está doente, deseje sempre a saúde. Enfrente os seus temores. Traga a luz da tua razão. O que quer dizer isso, pessoal? Traga a luz da tua razão. Quando nós temos medo, na verdade, a gente está vivendo na escuridão. Então, é preciso que a gente traga luz à nossa razão. Quando você trouxer luz à tua razão, você vai entender que aquilo ali é uma ilusão. E você vai começar a abrir a tua mente e perceber que o medo é algo produzido pela tua mente. Aprenda a sorrir dos teus temores. Quando você sentir medo de alguma coisa, aprenda a sorrir. Meu Deus, isso não existe. Isso é realmente algo produzido pela minha mente. Aprenda a sorrir dos teus temores. Esse é o melhor remédio. Nada pode perturbá-lo, segundo o Dr. Joseph Murphy, a não ser o teu próprio pensamento. Pessoal, então, esse é o 19º capítulo do livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que é, como usar o seu subconsciente para afastar o medo. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. É um tema maravilhoso, a gente poderia ficar aqui falando sobre isso. Nossa, muito tempo, eu ainda vou fazer uma live falando sobre isso, para que vocês tragam, então, quais são os medos que vocês têm, passando, então, dicas de como você faz para você superar esse medo. Cada pessoa tem um estilo de pensar, uma forma de ver o mundo, de percepção de vida. Então, a gente interpreta o mundo, a vida, de forma diferenciada. Então, eu quero fazer uma live para que vocês tragam essas vivências que vocês tiveram. Se você tem aí medo que seja patológico, procure ajuda. Não fique sofrendo. Hoje existe sim formas maravilhosas para que a gente realmente consiga ter uma qualidade de vida melhor e enfrentar aí os nossos temores. Tá certo?
Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo carinho, por tudo que vocês têm colocado aí nas redes sociais. Gratidão de verdade aí por vocês estarem me acompanhando. E para você aí que não se inscreveu no meu canal, se inscreva, vai lá, Rosângela Ortiz de Matos, dá uma olhada, assim, tem muito vídeo bacana. Eu falo sobre uma diversidade de assuntos do nosso dia a dia, né, com o intuito assim de ajudar vocês naquilo que vocês temem, né? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, te convido que você se inscreva, toque o sininho. Se você gostar, então, também peço que você compartilhe. Tá certo, gente? Então, muito obrigada e até o capítulo 20, que é o último. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.